Oi, eu sou a Ive e hoje eu trago um quadro novo de perguntas e respostas. Essas são as principais perguntas que me fazem nas caixinhas lá do Instagram. Porém, como são muitas perguntas, eu resolvi fazer um vídeo para responder elas. Então eu separei as melhores perguntas e eu trouxe aqui pra gente. Primeira pergunta: por que algumas magias de morte pegam rápido e outras não? A magia de morte é uma das magias mais pedidas quando a gente tá com raiva extrema daquele inimigo ou quando alguém faz aquela maldade com a gente. Só que dá muita raiva, né? Quando não funciona ou quando a pessoa passa por um triste de morrer, mas não morre. Tem dois fatores que influenciam isso. A primeira e mais conhecida delas é o guardião forte, o anjo da guarda. Chame como você quiser. Você já deve ter ouvido o termo quebra de guardião. Essa quebra de guardião serve para quando a gente vai atacar alguém, tem um guardião anjo muito forte. Sem quebrar ele não vai funcionar. E por isso quando a gente vai magiando a pessoa, ela fica doente, ela passa na beira da morte, ela sofre acidente mas não morre. Porque ainda tem um guardião ali em pé. Muitas pessoas falam que não se quebra guardião, mas se quebra sim. Se você faz uma magia bem feita, você pode conhecer alguém que fez uma magia bem feita, sabe que funcionou. E claro, não adianta fazer um processo só se o guardião for muito forte. Por isso, sempre olhe nas cartas antes como é que vai ser o processo da sua magia. E o segundo fator é a licença do anjo da morte, ou supremo da morte, como diz alguns grimórios. O supremo da morte é quem autoriza se pode matar ou não. Se não tivesse o supremo da morte para tomar essa frente, poderíamos matar qualquer pessoa no mundo com magia. Aí seria muito fácil. Tem outras variações desse nome, então pode ser que com o nome que eu estou falando você não conheça bem. Mas se pesquisar mais a fundo, você vai achar. Segunda pergunta. Consultei uma vidente e ela disse várias coisas, mas nenhuma aconteceu. Poderia me explicar o porquê isso acontece? Depende do que ela falou também, né? Vai que é uma charlatã. Mas em muitas vezes, pessoal, quando a gente tá a par de uma situação que vai acontecer, ou a gente se acomoda ou a gente fica com medo, por exemplo. Então vamos supor que a vidente, ela vira e fala que seu relacionamento vai acabar em um mês, no máximo 6. Ou você continua seguindo a rota natural do negócio, e aí realmente vai acabar se ela for uma vidente de verdade, ou meio que, sem querer, inconscientemente, a gente acaba tomando providências para que isso não aconteça. Mudamos a postura no relacionamento, mudamos a forma que esse relacionamento é cuidado. Então, às vezes, não é que não acontece. Como tudo chama previsão, a gente tem o direito de saber daquilo e mudar a rota. Eu falo que o destino é meio semi-predestinado, nada é 100% predestinado. E quando é uma coisa feliz, por exemplo, tipo, você vai conseguir aquele trabalho que você ganha bastante. Se você continuar na rota, você vai conseguir. Mas se você se acomodar, porque a vidente disse isso, você não vai conseguir. E aí depois, obviamente, não vai se cumprir. Pensa na previsão de chuva, previsão do tempo, por exemplo. A tendência é chover. Às vezes chove em alguns lugares, às vezes não. Terceira pergunta. Como ter certeza de que um Daimon não é um Egu? Tem que ter habilidades? Primeiro eu vou responder. Tem que ter habilidades? Tem. Se você está dentro da espiritualidade, é porque você tem um chamado. E se você tem um chamado, você tem que ter uma habilidade. E tipo assim, gente, é questão de treinamento. Mas, no geral, o que eu uso e o que as pessoas... Sim, as bruxas que eu conheço usam também é a necromancia. Antes de fazer goethe, de fazer demonolatria, e você tem que aprender a bruxaria comum e a necromancia. Normalmente a gente usa a Hecate, por exemplo, como necromancia, mas tem outras também. Entendendo na necromancia, estudando a necromancia, sentindo os espíritos dos falecidos, sejam almas penadas ou não, você vai aprender a diferenciar energeticamente. Mas você tem que ter muito tempo de prática disso. E ritualística com espírito de morto também não é brincadeira, porque se o obsessor encostar em você, você tá, ó, é tão pesado quanto trabalhar com um Daimon. A partir desses estudos, toda vez que você fizer um ritual, né, a demonolatria, goethe ou outros, você vai saber ver se aquela energia que tá ali no triângulo, ela é uma energia densa do Daimon ou ela é uma energia densa de um espírito desencarnado. Então logo não tem como te enganar se você souber. É como você ver uma criança mentindo, por exemplo. Gente, é um exemplo besta, pelo amor de Deus. Ó. Quarta pergunta. É obrigatório ter mediunidade para praticar a magia? Se sim, por quê? E dá para desenvolver essa mediunidade se eu não nasci com ela? É obrigatório. É o mínimo como requisito. Se você quer estar dentro da espiritualidade, quer praticar magia, quer ler oráculo e tudo mais, é obrigatório. Lembrando que eu até fiz um post sobre a diferença de tarólogo e cartomante, né? São totalmente diferentes. O tarólogo não precisa ter habilidade, não precisa ter nascido para isso e tudo mais. Mas os demais, sim.
E por que que é obrigatório? Sem a mediunidade, sem o senso de percepção, você não vai conseguir entender nada que está acontecendo dentro de uma ritualística. Então, se você chama o Daimon e ele te ameaça, como é que você vai saber que ele está te ameaçando? Você tem que ter um mínimo. Audição, visão, sentido, mas tem que ter alguma coisa. Sem nada, peladinho igual a gente vem ao mundo, não tem como, gente, não dá. É arriscado, é muito perigoso. E dá pra desenvolver esse poder se você não nasceu com ele? Dá. Existem inúmeros tipos de ritualísticas, treinamentos e meditações que te ajudam a desenvolver a percepção. Só que para quem não nasceu com isso, para ser despertado, para ser aguçado, vai ser muito mais trabalhoso e é muito mais perigoso. A gente tem tanto relato positivo de quem conseguiu fazer isso, mas a gente também tem um relato negativo de quem desenvolveu uma esquizofrenia, por exemplo. Por isso que é perigoso. Quinta pergunta. Fiz um trabalho com um mago e foi presencial, mas até hoje não tive o resultado completo, só uns 60%. O que posso fazer sem gastar? É caro e não tenho condições de realizar um reforço. Só de ter ido 60% já é um avanço, já é sinal que o negócio está andando mesmo. Aí pode ser que ele seja completado com o passar do tempo, porque querendo ou não, né, vai tendo imprevistos mágicos, que é como eu chamo. Mas o que você pode fazer para estar acrescentando, para estar acelerando, de certa forma, ativar um pantáculo, um amuleto, um sigilo, né, coisas que ajudam a fazer algumas bruxarias. Por exemplo, tem a magia das cartas. As magias das cartas, você escreve, né, seu pedido, guarda lá, tudo bonitinho. Então é uma coisa que você não precisa de um espírito superior para estar te atendendo, mas soma naquela magia que você fez, tá? Então é muito simples, não gasta, pede ajuda aí, ou o mago que você fez, que meio que é obrigação dele também, tá? Te dando essa orientação. Sexta pergunta. Com quanto tempo de teoria você recomenda fazer o primeiro ritual? Observação. Tenho um mentor, não vou fazer sozinha. Olha, quanto mais tempo de estudo, melhor. Mas no mínimo aí uns 3, 4 anos, vai. E sempre realize com um mentor. Não faça sozinho de jeito nenhum mesmo, hein? Sétima. É possível precisar de mais de um trabalho com propósitos semelhantes na área financeira? É super possível. Aí, isso você vai saber no jogo de análise ritualística, por exemplo. Lá fala se vai precisar de um ou mais. Ou por opção também, se você quiser, tá? O jogo falou um, mas eu quero fazer mais. Você vê se o jogo dá licença para isso, para não causar conflito e um bololô mágico, o que você faz? Geralmente as pessoas fazem bastante, elas não fazem só um. Oitava e última pergunta. Posso aproveitar um ritual e pedir várias coisas ou colocar vários nomes para uma instrução? Tipo, chamei o Vini, posso pedir limpeza e queda de 6 pessoas? Ou seja, 2 em 1, né? Não. De jeito nenhum. Mas evita. Tem que fazer um ritual para cada coisa, primeiramente, né? Se quer fazer uma limpeza, uma proteção, uma blindagem de corpo, você não consegue misturar isso com uma destruição. A energia do fundamento que é trabalhada na magia de destruição, de proteção, elas são completamente diferentes. Não bate, entendeu? Não tenta economizar tempo com isso se você for dirigir o seu ritual. E em questão de colocar mais pessoas no ritual de destruição, olha, depende. Vai também até do envolvimento da vingança. Tipo assim, vamos pegar 6 pessoas, que foi o que você disse. Essas 6 pessoas, elas estão envolvidas em uma humilhação? No dia que você foi humilhado, essas 6 pessoas estavam lá, apontando o dedo? Se sim, você pode. Mas o resultado ele vai variar de pessoa para pessoa. Cada um pode ter uma punição diferente. E se você pedir punições específicas, tem a grande chance de não ser atendida. Por isso que o jogo ele é importante. Ele vai falar se você vai desperdiçar seu tempo ou não fazendo esse ritual. Mas num outro contexto onde as pessoas não estão envolvidas, por exemplo, você quer se vingar do seu pai porque ele é um bosta e você quer se vingar da sua ex porque ela te traiu. São duas situações totalmente diferentes e não dá. Você tem que fazer um para cada, porque cada um trabalhou até mesmo com um propósito diferente. Essas foram apenas 8 perguntas, mas existem muito mais de onde vieram essas. E se você tem alguma dúvida ou algo interessante que possa agregar, comenta aqui embaixo e se for legal eu vou dar uma lida e trazer no próximo vídeo, quem sabe. Esse foi o vídeo, um beijo e vejo vocês em breve.